Este é o mapa do mundo hoje, com cada continente localizado em seu devido lugar. Mas ele nem sempre foi assim. Alguns milhões de anos atrás, todos os continentes já foram unidos em um só. O supercontinente conhecido como Pangeia, que estima-se que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos. Nisso, a Terra já foi uma bola de fogo, depois ficou cheia de lava e posteriormente ficou inundada de água. Isso demorou apenas alguns milhões de anos para acontecer. Com isso, surgiram as primeiras massas de terra. A Pangeia foi um supercontinente arrodeado pelo superoceano Pantalassa. A Pangeia foi muito importante para o formato dos continentes atuais, e muitas coisas aconteceram durante sua existência. Toda essa massa de terra junta deixou a Terra meio bugada e alterou o clima e o comportamento do planeta. Com isso veio uma grande extinção em massa, que matou cerca de 95% das espécies marinhas e 75% das espécies terrestres. Porém, isso posteriormente deu espaço para a ascensão dos dinossauros. Durante a era dos dinossauros, a Pangeia começou a se fragmentar. Alguns anos depois, a América do Norte se separa da África, e surge assim o Oceano Atlântico. E novamente veio a Gondwana e a Laurásia. Depois de algum tempo, a América do Sul também se separa da África. Preste atenção nessa massa de terra que acabou de se separar de Madagascar. Ela é a Índia, e ela vai fazer uma longa viagem para o norte. 65 milhões de anos atrás veio um meteoro e boom, adeus dinossauros. Enquanto isso, a Índia continua indo para o norte a toda velocidade, empurrando tudo que vê pela frente, gerando assim cadeias montanhosas. Durante esse pequeno período de tempo entre a morte dos dinossauros, outra espécie começou a se destacar, os mamíferos. E depois de algum tempo veio eles, os humanos. Sai da frente, Satanás! Placas tectónicas. A Terra vem sendo dinamitada, queimada, dilacerada e lavada há mais de 4 bilhões e 500 mil anos. Esses eventos fenomenais esculpem o nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos, a Terra começou a esfriar. Vapor d'água e gases eram liberados do interior escaldante através do sopro de vulcões gigantescos. Essa foi a grande erupção da Terra. O resultado foi uma atmosfera densa e gasosa, com pressões 100 vezes maiores do que as de hoje. Todas as paisagens eram vulcânicas, lava congelada e cinza amarela. Não havia água na superfície. Essa superfície árida ainda teria que ser esculpida pela erosão. Havia umidade na atmosfera que se condensava em bolsas, mas não era suficiente para criar oceanos nem rios. Não havia oxigênio no ar. Ela era inabitável, sem sinal de vida. Uma nova teoria sugere que, com o passar do tempo, água, talvez suficiente para encher os oceanos da Terra, chegou do espaço profundo trazida por cometas de gelo. A chuva cósmica perdura até hoje, com cometas pequenos de 20 a 40 toneladas atingindo a atmosfera terrestre a cada 3 segundos. Eles acrescentam 25 milímetros de água a toda a superfície do globo a cada 20 mil anos. Quando a atmosfera ficou saturada, começou a chover.
No passar das eras, tempestades torrenciais produziram as maiores inundações que o planeta já conheceu. Um oceano interminável cresceu, e quando os céus finalmente clarearam, a Terra havia se transformado num globo de água. Nas florestas da América do Sul, há uma das feições mais notáveis da face da Terra. Toda essa paisagem deve sua existência a esse violento capítulo da história da Terra. A esperança de encontrar mais indícios sobre essa catástrofe trouxe o professor Michael Rampino até aqui. Cataratas do Iguaçu, Argentina. Para mim, são as quedas d'água mais espetaculares do mundo. Não apenas por causa do cenário espetacular daqui, uma catarata com 76 metros de altura e 1.600 metros de comprimento, mas também devido à magnífica geologia. As rochas dos saltos contêm indícios pertinentes a um evento geológico ocorrido aqui há 135 milhões de anos. A evidência geológica está aqui nestas rochas. Isso é basalto, uma rocha vulcânica, dura, tingida de vermelho pela oxidação do ferro dentro da rocha. Na verdade, estamos de pé aqui, na base de um derramamento de lava basáltica com mais de 30 metros de espessura. Apenas um dos muitos derramamentos de lava dessa região que formam uma pilha de lava com mais de 1.600 metros de espessura. Na verdade, nas cataratas é possível ver os degraus dos saltos que mostram as torrentes individuais de lava dessa pilha. Imagine erupções vulcânicas tão grandes que produziam torrentes de lava, irrompendo de fendas e fissuras gigantescas da crosta terrestre, fluindo para uma área com o dobro do tamanho do estado do Texas, mais de 647 mil quilômetros quadrados, um evento vulcânico monumental. Quantidades maciças de gases ricos em enxofre expeliram para a atmosfera gotículas de ácido sulfúrico, formando um véu que bloqueou a luz solar e esfriou o clima. A chuva de ácido sulfúrico matou a vegetação. Ocorreu um desastre ambiental de proporções enormes. Isso foi há 135 milhões de anos, no final do período Jurássico do tempo geológico, uma época na qual houve extinção em massa de muitas formas de vida. Nessas rochas há evidências de um evento ainda mais dramático na história da Terra. Aqui está a evidência que eu precisava. Do outro lado do mundo, atravessando o Oceano Atlântico, fica o deserto mais antigo do planeta. Ele domina a maior parte do país sul-africano chamado Namíbia. Viajei mais de 6.400 quilômetros e as rochas são exatamente as mesmas. São basaltos e a sua idade é de 135 milhões de anos. Está claro que quando essas rochas irromperam como torrentes de lava viajando centenas de quilômetros, a América do Sul e a África estavam unidas num supercontinente. O Oceano Atlântico, que agora separa a África da América do Sul, deve sua existência a esse cataclismo geológico que dilacerou a Pangeia. O supercontinente era assim, sendo formado pelos atuais continentes da África, América do Sul, Índia, Antártica e Austrália. A separação começou aqui e dividiu o continente nos atuais continentes da América do Sul e África. Em termos geológicos, isso ocorreu inacreditavelmente rápido. A fratura se abriu rumando para o norte à velocidade de 5 centímetros por ano. A fratura separava o terreno enquanto prosseguia. Fontes de fogo vulcânico jorravam através da ruptura. O processo todo terminou dentro de 5 milhões de anos. As evidências da ruptura estão claras. Os litorais da América do Sul e da África se casam perfeitamente, e sob o oceano, a cordilheira centro-atlântica está a quase a mesma distância dos dois continentes, e continua a afastá-los. Mas as elevações geológicas podem indicar desastres. Houve 5 grandes extinções em massa na história da Terra. A mais conhecida é a dos dinossauros. Por que eles simplesmente desapareceram da face da Terra? A Índia pode fornecer a resposta.
Há 65 milhões de anos, ela ainda era uma ilha que flutuava rumo à Ásia. Nessa época foram criadas as estruturas em camadas do Deccan. Uma grande fratura vulcânica expeliu cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados de lava. Camada sobre camada de lava jazem sob o terreno, chegando a ter 2.400 metros de espessura. Alguns cientistas acreditam que a escala dessa atividade vulcânica foi tão grande que exterminou os dinossauros. O professor Michael Rampino acha que o Deccan foi criado por um visitante extraterrestre. Este é o Roba, o meteorito de ferro na Namíbia. É o maior meteorito conhecido na Terra. Tal como a maioria dos meteoritos, ele contém irídio, um elemento raro. Foi provado que o irídio é a chave, a conexão entre o evento de impacto e a extinção dos dinossauros. O irídio é encontrado perto de crateras de impacto, mas é extremamente raro em todo o restante da crosta terrestre. Nestas crateras, o nível de irídio é 10.000 vezes maior do que o normal. Concentrações também elevadas foram encontradas no registro sedimentar em todo o mundo, datando de 65 milhões de anos. Recentemente, uma cratera com mais de 176 quilômetros de comprimento foi detectada perto da costa da península de Yucatán, no México. Ela também foi criada há 65 milhões de anos. Ela foi formada por um matador cósmico com 16 quilômetros de comprimento que colidiu com a Terra a mais de 96.000 quilômetros por hora. A potência do choque foi 100 vezes maior do que todo o arsenal nuclear do mundo e gerou uma terrível bola de fogo que engolfou a região, afetando uma circunferência de milhares de quilômetros. Incêndios gigantescos assolaram durante meses, destruindo tudo em seu caminho. O impacto também pode ter tido outros efeitos catastróficos. A força foi tão grande que as ondas de choque partiram do ponto de impacto no México, circundando o mundo e se concentraram exatamente no ponto oposto da Terra, no Oceano Índico. Naquela época, o ponto oposto era a Ilha da Índia, e Rampino acredita que as violentas erupções vulcânicas que criaram o Deccan foram disparadas pelo meteorito. O impacto da explosão e a inundação vulcânica despejaram milhares de toneladas de poeira e cinzas no ar, mergulhando o mundo na escuridão. Na atmosfera, nitrogênio, enxofre e oxigênio combinaram-se para formar chuva ácida à medida em que a Terra esfriava. Nesse inverno cósmico, 75% de todas as coisas vivas pereceu. Quando o céu clareou, os dinossauros haviam desaparecido. A Índia continuava sua corrida na direção da Eurásia. Há cerca de 45 milhões de anos, elas colidiram e começou uma luta pela supremacia. Nenhuma cederia. Flutuando demais para serem arrastadas de volta ao centro liquefeito da Terra, elas se enrugaram, dobraram e deram uma reviravolta. A crosta tinha apenas um caminho a seguir, rumo ao céu. A primitiva cadeia de montanhas do Himalaia se ergueu do nível do mar para 8.000 metros de altitude, enquanto a Índia penetrava mais de 1.600 quilômetros na Ásia. Aproximadamente nessa época, a Terra começou a ficar muito mais fria. Nosso sistema solar está em uma viagem através da galáxia que chamamos de Via Láctea, que tem o formato de um disco. A cada 30 milhões de anos passamos pela parte mais densa do disco galáctico. Nesse período, os cometas do nosso sistema solar podem ser perturbados e cair para dentro, rumo aos planetas mais internos. Aí aumenta a probabilidade da Terra sofrer uma colisão. É possível que cataclismos tenham causado extinções e desastres, mas eles também moldaram a Terra e produziram um meio ambiente no qual a vida humana pode florescer. O ar é respirável, os mares são cálidos, o clima é ameno. O gelo está firmemente enraizado nos polos. Na verdade, é uma trégua geológica. Mas essa trégua pode estar chegando ao fim. Com o homem amplamente espalhado pelo planeta, os cataclismos da natureza se transformarão em catástrofes humanas. As forças que impulsionam a Terra são insensíveis às nossas necessidades. Cada movimento das placas torna o desastre mais iminente. Temos que aceitar que o nosso planeta incansável nunca ficará quieto.
A história da espécie humana é marcada por sucessivas migrações. Mas para começo de conversa, o que é uma espécie? Os biólogos definem uma espécie como um grupo de indivíduos que compartilham genética suficientemente semelhante para poder gerar descendentes. Espécies aparentadas, por sua vez, são reunidas em gêneros. E os gêneros podem ser reunidos em famílias. As famílias em ordens, as ordens em classes, as classes em reinos e os reinos em domínios. Vamos fazer esse caminho para o ser humano? Espécie Homo sapiens. Gênero Homo. Família Hominidae. Ordem Primata. Classe Mamífero. Reino Animal. Domínio Eucarionte. Essa é a nossa linhagem evolutiva. Quem está no nosso gênero junto com a gente? Vários ancestrais evolutivos já extintos, como o Homo erectus, o Homo habilis e o Homo neanderthalensis, o famoso homem de Neandertal, e na mesma família. Hoje em dia, Homo sapiens, chimpanzés e gorilas. Na mesma ordem, todos os outros macacos entram. Na classe dos mamíferos, conosco, há todas as outras criaturas que dão de mamar aos filhotes. E no domínio eucarionte estão incluídos todos os animais e alguns seres unicelulares mais simples, como a ameba. Pois bem, nossa linhagem evolutiva se separou da dos gorilas e chimpanzés cerca de 7 milhões de anos atrás. Diversas espécies quase humanas surgiram de lá para cá. A primeira espécie do gênero Homo foi o Homo habilis, que apareceu 2 milhões e 300 mil anos atrás. Meio milhão de anos depois, surgiu o Homo erectus. Nascido na África, ele foi o primeiro da nossa família a se espalhar pelo mundo, chegando a ocupar a Ásia e a Europa. A seleção natural favoreceu o aumento da inteligência, e o cérebro dos nossos ancestrais foi aumentando de tamanho com o passar do tempo. O homem moderno, Homo sapiens, só apareceu cerca de 200 mil anos atrás, com um cérebro com o dobro do volume do dos chimpanzés. Quando o Homo sapiens saiu da África e ocupou Europa e Ásia, encontrou por lá tanto os Homo erectus, que ainda existiam, como os neandertais, nossos primos mais sofisticados, praticamente tão inteligentes quanto nós. Ao se encontrarem, sabemos que sapiens e neandertais se misturaram. Há um pouquinho de DNA neandertal em cada sapiens que existe no mundo, exceto naqueles que têm origem africana. Isso porque na África nunca houve neandertais para se misturar às populações sapiens. Uns 60 mil anos atrás, o Homo sapiens já tinha se espalhado pelos 3 continentes acessíveis sem precisar atravessar um oceano: Ásia, Europa e África. Então começou o domínio dos mares. Para saltar da Ásia à Austrália, por volta de 45 mil anos atrás, foi preciso usar embarcações rudimentares. E a América? Esse é um dos grandes mistérios da história da espécie humana.
As glaciações ou eras do gelo são fenômenos climáticos que ocorrem ao longo da história do planeta Terra. Como o próprio nome sugere, são períodos de frio intenso dentro de uma era do gelo, quando a temperatura média da Terra baixou, provocando o aumento das geleiras ou glaciares nos polos e em zonas montanhosas, próximas às regiões de neve perpétua, que nunca se derretem. Atualmente, as geleiras ocupam 10% da área total do planeta e a maioria está localizada nas regiões polares, como a Antártica e a Groenlândia, mas nem sempre foi assim. Com a diminuição do efeito estufa criado pelos gases que mantinham o planeta quente, todo ele esfriou, disparando a era glacial. Agora, os polos estavam permanentemente cobertos por gelo com mais de 3.200 metros de espessura. Nas orlas dos vastos lençóis de gelo, imensas geleiras avançavam impiedosamente. Nada resistia quando elas avançavam a velocidades de até 3 metros por dia. À medida em que o gelo cobria uma área maior, mais calor solar era refletido de volta ao espaço, esfriando ainda mais o planeta. No ápice do frio, a Terra estava coberta por 3 vezes o volume de gelo que existe atualmente. Esse gelo aprisionou a água na Terra. Com menos água, o nível do mar diminuiu 130 metros. Como conseguimos chegar às Américas? Jornada humana. As Américas. Hoje, as Américas abrigam quase 1 bilhão de pessoas.
vivendo em quase 50 países diferentes e falando mais de 700 idiomas diferentes. Até pouco tempo, nenhum humano havia pisado na América do Norte ou do Sul. Por volta do auge da última era glacial, nossa espécie havia ocupado a África, Austrália, Europa e Ásia, no mínimo 15 mil anos atrás. Mas as Américas permaneciam intocadas. Havia 3 excelentes motivos para isso. A leste fica o Atlântico. A oeste, mais de 10 mil quilômetros do Oceano Pacífico. E ao norte, fica o gelo. Quase todo o Canadá e o Alasca eram cobertos de gelo, com vários quilômetros de espessura. Eram 5 mil quilômetros de norte a sul e se estendia de costa a costa. É difícil pensar em algo mais perigoso ou proibido. Então, até que ponto isso representava uma barreira para quem quisesse atravessá-la? Mesmo com equipamentos modernos, hipotermia, ulceração e desidratação são sérios riscos. Então imagine como deve ter sido na era glacial, sem os equipamentos para carregar comida durante a viagem. Mas o mais extraordinário e surpreendente é como algumas pessoas da Idade da Pedra conseguiram chegar às Américas, uma terra que era, na prática, completamente inalcançável. Cidade do Canadá, a primeira nação de nativos americanos, Tsuut'ina, está reunida para um dos eventos mais importantes do ano. Eles estão realizando seu powwow anual. Os Tsuut'ina são descendentes de alguns dos primeiros seres humanos a chegar à América. Eles são a prova de que a raça humana chegou aqui. Eles possuem traços característicos: maçãs do rosto altas, rosto achatado e olhos amendoados. Uma aparência que já vimos antes na jornada humana, porém bem longe daqui, na Sibéria, a mais de 6 mil quilômetros de Calgary. O povo Evenk do norte da Sibéria possui os mesmos traços faciais. E as similaridades não são apenas faciais. A tenda dos nativos americanos é extremamente parecida com a chume usada pelos Evenks em suas viagens de caça. Será que estas semelhanças guardam o segredo da origem dos nativos americanos? DNA mitocondrial, uma impressão digital genética armazenada em cada uma de nossas células, que é passada pela linhagem feminina de mãe para filho. Trabalhando com comunidades nativo-americanas, cientistas como Tracy puderam descobrir coisas impressionantes a partir do DNA. Todos os nativos americanos vivos de norte a sul da América pertencem a uma das 5 linhagens que podem ser rastreadas até o sul da Sibéria. Por muitos anos, os cientistas sugeriram essa ligação baseada nos atributos físicos. E eu acho que a genética agora pode provar isso. As pesquisas genéticas mais recentes sugerem que todos nos originamos da África. Cerca de 70 mil anos atrás, um pequeno grupo de pessoas partiu do continente. Seus descendentes passaram a povoar a Ásia, Austrália e Europa. E hoje a genética ajuda a estender a história até a América. Ela sugere que os ancestrais de todos os nativos americanos vieram originalmente da Sibéria. E para completar, a evidência indica que eles entraram na América em algum momento durante a última era glacial, cerca de 15 a 18 mil anos atrás.
Então parece que as pessoas migraram da Sibéria para a América numa época em que a América do Norte se encontrava sob o impenetrável manto de gelo. Hoje, a Sibéria e o Alasca são separados por 80 quilômetros de água. Mas há 20 mil anos, o que conhecemos como o Estreito de Bering fazia parte de um vasto território. Um continente perdido, conhecido como Beríndia, que pode ter levado as pessoas até o Alasca. Mas isto não explica como as pessoas entraram na América, porque assim que elas cruzaram a ponte de terra, o caminho continuava bloqueado pela imensa muralha de gelo que ia de leste a oeste. Então, como e quando as primeiras pessoas entraram na América ao sul das geleiras? É uma pergunta que intriga os cientistas há décadas. Em 1933, arqueólogos que trabalhavam no oeste dos Estados Unidos desenterraram um belo objeto de pedra. Era uma ferramenta milenar, posteriormente datada de 13 mil anos atrás. A ferramenta de pedra foi uma das primeiras das várias quase idênticas descobertas por todos os Estados Unidos. Elas foram batizadas em homenagem ao local onde várias delas foram achadas, Clovis. Elas foram as mais remotas evidências conhecidas de pessoas vivendo na América. Mas ninguém sabia como essas pessoas haviam chegado lá. Hoje, os climatologistas modernos podem voltar no tempo e simular as condições climáticas do passado. Talvez isso nos ajude a descobrir como as pessoas conseguiram atravessar o gelo. Há 22 mil anos, podemos ver o vasto manto de gelo. Mas por volta de 13 mil anos e meio atrás, ele se parte e surge um corredor, do norte do Canadá até o coração dos Estados Unidos. Talvez as pessoas tenham entrado na América por esses mantos de gelo. Isso seria condizente com o aspecto das ferramentas de pedra. Então, o que sabemos sobre esses pioneiros Clovis? Uma forma de descobrir sobre eles é estudar o que eles deixaram para trás. O arqueólogo Andy Hemmings é especialista em ferramentas de pedra pré-históricas e hoje ele está recriando uma das ferramentas Clovis. Esta é uma réplica moderna de uma ponta Clovis e estou na etapa de acoplá-la numa lança de 2 metros. Amarradas em uma vara, essas ferramentas de pedra se tornam lanças fatais. No sudeste do Arizona descobriram 8 pontas Clovis em um mamute. 5 delas na parte de trás do crânio e na frente das escápulas, sendo uma delas provavelmente uma ferida fatal. Em Clovis, elas foram achadas na cavidade corporal de mamutes, naquela extensa área. Isto é tecnologia de ponta de 13 mil anos atrás. Então, os americanos primitivos eram providos de poderosas armas e eram exímios caçadores. Se existe um lugar capaz de mostrar como era o mundo dos primeiros americanos, é este, um dos sítios arqueológicos mais estranhos do planeta. É difícil trabalhar em crateras de piche. São fétidas e sujas, e é impossível não ficar preso lá dentro. Para o Dr. John Harris, não há nada melhor do que isso. É o sonho de qualquer paleontólogo trabalhar em La Brea, porque há muitos espécimes e estão muito bem preservados. É como uma biblioteca da era glacial. Você nunca sabe o que pode encontrar. A razão de ser tão especial é que milhares de anos antes de Los Angeles ser construída, o grude não era apenas um incômodo. Ele era uma armadilha mortal. Bastavam 5 centímetros deste piche para imobilizar um cavalo. A situação era a seguinte: um bisão, um camelo ou um cavalo pisava sem querer no piche e ficava preso. Isso atraía tigres dente de sabre e lobos em busca de alimento, que por sua vez ficavam presos. Então, rapidamente se forma a cadeia alimentar. Muitos dos animais que acabaram morrendo em La Brea estão extintos hoje. Criaturas estranhas, quase místicas, conhecidas como megafauna, que conviveram com os americanos primitivos. Preguiças gigantes, o leão americano e um dos maiores mamíferos que já existiu na Terra.
O mamute colombiano. O mamute tinha de 3,60 a 4 metros de altura e pesava cerca de 10 toneladas. Sua pele grossa e seu tamanho já eram empecilhos para os predadores, mas ele também possuía um par de presas de 3 metros de comprimento que o ajudava a se defender. O mamute não teria sido um alvo fácil para os caçadores da Idade da Pedra, mas sabemos que eles matavam mamutes com ferramentas de pedra. Na verdade, alguns acham que eles eram tão bons nisso que caçaram tanto mamutes quanto vários outros animais gigantes, até a extinção. Já que o registro de mamutes e vários outros animais grandes cessam por volta de 13 mil anos atrás, logo após o aparecimento das primeiras ferramentas Clovis na América. E durante boa parte do século passado, os especialistas concordaram que eles chegaram à América por volta de 13 mil anos atrás, descendo pela abertura dos mantos de gelo. Mas agora, novas descobertas ameaçam minar por completo esta teoria. Em 2007, foi publicada uma pesquisa alegando que não foram os humanos que mataram a megafauna. Foi algo muito mais dramático. Alguns cientistas acreditam que pouco depois dos humanos chegarem às Américas, um cometa explodiu sobre a América do Norte, deixando a superfície destruída. O calor dessa explosão era tão intenso que pode ter incendiado a vegetação por todo o continente norte-americano. Ainda hoje, os cientistas acham evidências de incêndios em uma misteriosa camada negra incrustada nas rochas em vários locais da América. Com a vegetação extinta, os mamutes teriam sofrido para achar alimento. Então, mesmo que tivessem sobrevivido à explosão, teriam morrido de fome. Se for verdade, o desaparecimento da megafauna, no fim das contas, pode não ter nada a ver com a chegada dos humanos. E, além disso, alguns cientistas estão começando a duvidar que uma migração pelos mantos de gelo tenha sido possível. E hoje sabemos que quando o corredor se abriu no gelo, a situação era muito pior. Cheia de lagos congelados, pântanos e brejos, com ventos constantes e extremamente frios. E com tão pouco alimento, as pessoas não poderiam ter sobrevivido. Portanto, a teoria de que as primeiras pessoas entraram na América pelo corredor parece definitivamente fraca. E para achar uma nova explicação, precisamos buscar a evidência mais remota de nossa chegada. O local mais propício para isso fica na América do Sul, em uma parte do Chile conhecida como Los Lagos, uma pequena região famosa por sua impressionante paisagem vulcânica. Alguns anos atrás, um riacho da região se tornou o local de um dos achados arqueológicos mais importantes das Américas. Alguns habitantes que trabalhavam no riacho depararam por acaso com um objeto que apontava na margem. Ao olharem mais de perto, eles repararam que era uma série de ossos. E quando os especialistas começaram a examinar o local mais detalhadamente, logo ficou claro que o que os trabalhadores haviam achado era mais do que meras ossadas de animais. Mário Pino era o geólogo da equipe que escavou os restos de um povoamento humano. Entre outras coisas, havia os restos de uma enorme cobertura de tenda de raras dimensões, onde mais de 20 pessoas poderiam dormir. A tenda era aquecida com brasas. Havia pequenos buracos na areia preenchidos com argila, onde se colocava carvão quente. Muito diferente das grandes fogueiras do lado de fora, provavelmente usadas para cozinhar. A construção da tenda exigia muita energia, muito trabalho. Então, provavelmente não era feita para uma estada breve.
E a 30 metros de distância, eles acharam outra tenda menor, tão pequena que só poderia caber um casal dentro dela. A fundação é feita de cascalho e areia e era assentada com gordura animal. Dentro da tenda, eles acharam restos de várias plantas medicinais. Muito útil para várias coisas. Analgésicos, antibióticos e antipiréticos, que inclusive ainda são usados pelos índios mapuches para curar alguns tipos de males. E a equipe também achou restos de plantas mais conhecidas. Sobras de batata branca, que aparentemente é a batata mais antiga da América. Pessoas viviam em Monte Verde 14.500 anos atrás. Mais de 1000 anos antes do povo Clovis da América do Norte. Isto derruba a teoria de como os humanos chegaram à América. Não tem como essas pessoas terem entrado no continente pelos mantos de gelo. O corredor entre eles simplesmente não existia. Deve ter havido outra maneira: o mar. Até então, se supunha que as pessoas haviam entrado na América pelo norte. Mas é possível que, em vez de chegar à região pelo norte, elas tenham vindo do sul, pelo mar. Por mais extraordinário que possa parecer uma travessia de 12.000 quilômetros, em um museu do Rio de Janeiro, os restos de um esqueleto de mulher pode nos convencer de que isso foi possível. O que eu tenho aqui é o crânio de Luzia, um dos mais antigos, se não o mais antigo esqueleto humano já encontrado nas Américas. Ela morreu cerca de 13.000 anos atrás e tinha entre 20 e 25 anos. Luzia foi encontrada na região central do Brasil nos anos 70. Mesmo não aparentando nada de incomum, seu crânio, na verdade, representa um enigma. Enquanto os nativos americanos de hoje compartilham o formato de rosto com as maçãs salientes do povo da Sibéria e do leste asiático, as medições detalhadas de Walter mostram que o crânio de Luzia é diferente. E uma das maiores diferenças está nas maçãs do rosto. Você vê aqui que temos uma maçã do rosto bem alta e achatada. Quando nós olhamos para Luzia, nós vemos maçãs do rosto baixas e elas não são achatadas, como no crânio de um asiático. E quando os especialistas reconstruíram a cabeça de Luzia em argila, os resultados confirmaram as suspeitas. Ela não possuía nenhum traço asiático. Então, com quem ela se parece? Eu vou mostrar o que nós descobrimos. Descobrimos que, incrivelmente, ela se parece muito mais com australásios do que com asiáticos ou nativos americanos. Comparando Luzia com crânios da região australiana, Walter pôde identificar uma série de incríveis semelhanças. Devido a essas semelhanças, será que os ancestrais de Luzia podem não ter vindo da Sibéria, pela terra, mas da Austrália, pelo mar? Muitas pessoas acham que, por a Luzia se parecer com aborígenes australianos, nós estaríamos sugerindo uma migração transpacífica da Austrália para a América do Sul para explicar isso. Se levarmos em conta a tecnologia disponível 13.000 anos atrás, isso seria impossível. Sabemos que essas pessoas não tinham tecnologia de navegação para cruzar um caminho tão longo da Austrália para a América do Sul. Em todo caso, a rota pelo oceano está descartada. E apesar de sua aparência, parece que até mesmo a família de Luzia deve ter chegado aqui por terra. A arqueologia sugere que já havia pessoas vivendo na América do Norte e do Sul quando a rota por terra para o continente foi bloqueada por uma barreira de gelo intransponível. Mas até agora,
os indícios arqueológicos não provaram como elas chegaram lá. Este complicado quebra-cabeça tem desafiado cientistas de vários campos, usando vários métodos diferentes, mas todos buscando uma resposta para a pergunta: como essas pessoas atravessaram o gelo? Uma das razões da arqueologia não poder nos dizer tudo é que alguns dos melhores indícios são muito difíceis de alcançar. Durante a era glacial, tanta água ficou presa nos mantos de gelo que o nível dos mares diminuiu muito e boa parte do que hoje é mar, naquela época, teria sido terra. Então, talvez a terra que os americanos primitivos cruzaram e muitos indícios que eles deixaram para trás hoje estejam submersos. Parece que mesmo enquanto o continente estava enterrado no gelo, havia locais ao longo da costa que começaram a derreter o suficiente para os vegetais crescerem. Isto significa que é teoricamente possível que os humanos tenham seguido seu caminho contornando o gelo. Poderia haver alimento suficiente para famílias inteiras? E uma nova pesquisa sugere que há algo mais oculto sob a água que pode ter ajudado as pessoas a sobreviverem ao longo de toda a costa americana. Florestas de kelp, uma gigantesca alga capaz de crescer numa taxa fenomenal de meio metro por dia. As florestas de kelp formam um dos ecossistemas mais ricos do mundo e são repletas de vida. Eles fornecem nutrientes para peixes, crustáceos, mamíferos marinhos e aves. Na verdade, com tanta vida no mar, estas florestas podem ter sido excelentes locais de caça e pesca para os humanos na batalha pela sobrevivência no litoral recém-descongelado. E como variedades de kelp são encontradas na Sibéria, Alasca e ao longo de praticamente toda a América do Norte e do Sul, alguns chegaram ao ponto de chamá-la de estrada kelp. Então, a ideia de pessoas entrando na América pelo litoral está começando a parecer mais viável. Os primeiros migrantes podem ter encontrado refúgio nas regiões descongeladas da costa oeste, e é possível que houvesse bastante alimento lá. Mas existe algum indício de que eles realmente tenham vivido assim? Uma intrigante evidência arqueológica pode revelar mais. Na costa sul da Califórnia, existe uma ilha rochosa chamada Santa Rosa. Mas foi aqui, neste ponto isolado, que achamos a resposta para como as pessoas podem ter vivido e viajado ao longo da costa. Para o curador de museu John Johnson, esta ilha tem um significado especial. Alguns anos atrás, seu antecessor do Museu de História Natural de Santa Bárbara estava na ilha procurando ossos de mamute, quando fez uma descoberta acidental. Em 1959, Phil Orr ficou com seu carro preso na lama bem aqui onde estamos agora. E enquanto ele olhava ao redor tentando descobrir como ia fazer para desatolar o carro, ele achou 2 ossos apontando ao lado de Arlington Canyon. E esses são moldes dos ossos originais, idênticos aos que ele achou. Havia este fêmur praticamente completo, que podemos ver aqui. E havia também um segundo como este. Esses 2 ossos foram tudo o que restou do homem de Arlington. Por 30 anos, os ossos do homem de Arlington foram mantidos no museu e pouco foi feito com eles. Então, em 1994, algo aconteceu. Eu recebi a visita de um colega especialista em datação por radiocarbono e ele me disse assim: sabia, John, que você tem o esqueleto humano mais antigo da América do Norte? Eu quase caí para trás. Eu não podia acreditar que fosse tão antigo quanto ele dizia. O homem de Arlington viveu há 13 mil anos.
O mais surpreendente sobre esta datação não é nem tanto a idade, mas o que ela nos diz sobre a vida que as pessoas levavam na ilha. O significado do homem de Arlington estar aqui há 13 mil anos é que esta ilha ficava a 10 quilômetros do continente. Portanto, o único jeito de ele ter chegado aqui foi de barco. E isso significa que as pessoas usavam embarcações ao longo da costa pacífica norte-americana, 13 mil anos atrás. E provavelmente exploravam os recursos litorâneos, caçavam animais marinhos, pescavam laminárias e colhiam mariscos. E alguns acham que o canal costeiro foi crucial para a jornada de nossos ancestrais americanos. Se eles puderam cruzar 10 quilômetros para chegar a uma ilha em alto mar, sem dúvida podiam fazer viagens curtas pela costa pescando e caçando no mar mais próximo. Talvez tenha sido assim que os americanos primitivos fizeram a jornada para o continente. É frustrante que praticamente a única evidência arqueológica sejam 2 ossos de perna, mas John tem um outro tipo de evidência que pode esclarecer melhor as coisas. Nos últimos 15 anos, ele esteve envolvido em um projeto de análise da pré-história de alguns nativos americanos de hoje, usando uma base de dados de DNA. O que ele e o resto de sua equipe descobriram foi nada menos do que um mapa genético da rota milenar. Alguns anos atrás, um colega me ligou e disse que um tipo muito raro de DNA havia sido achado numa mandíbula antiga, encontrada numa caverna no sul do Alasca. O mais impressionante é que esse tipo raro de DNA era compatível com um tipo raro que eu também encontrei entre os indígenas Chumash, que vivem nesta parte da Califórnia. E o mais empolgante, quando comparado com uma base de dados mais ampla de amostras de DNA de nativos americanos, é que havia várias outras compatibilidades. No noroeste do México, nos indígenas Caupa, na costa do Equador, nos indígenas Mapuche, no sul do Chile, nos Yargon, no sul da Patagônia e em cemitérios pré-históricos na Terra do Fogo. Marcada em um mapa, esta assinatura de DNA forma um padrão de norte a sul da costa do Pacífico. O interessante sobre essa distribuição é que ela fica toda na costa do Pacífico, ou quase toda na costa do Pacífico. Esta é a melhor evidência até hoje de que houve uma migração costeira espalhando esses pequenos grupos de pessoas por toda a margem oeste do continente. E seus descendentes vivem nesta área até hoje. Finalmente, parece que podemos achar a resposta para isto. Nossa última grande jornada humana. Nesta série, nós vimos como um pequeno grupo de ancestrais nossos partiu da África há cerca de 70 mil anos. Ao longo dos últimos 50 mil anos, seus descendentes viajaram até os confins da Terra. Por fim, alguns de nossos ancestrais começaram a explorar as Américas. Essas pessoas eram habilidosos artesãos e fantásticos caçadores, tanto na terra como no mar. E os descendentes dos pioneiros americanos da Idade da Pedra ainda vivem aqui hoje. Eles, assim como nós, são membros de uma espécie jovem. E o estudo dos ossos, pedras e genes mostram que onde quer que vivamos, todos somos parte da mesma família.
O que a poeira fina retirada de uma pedra pode revelar sobre os primeiros humanos a viver no continente americano? Podem passar 10, 100, milhares de anos e tanto os amidos como a sangue podem ficar lá até certo ponto intocáveis. Pesquisadores se debruçam sobre vestígios que guardam pistas da presença do homem no Novo Mundo dezenas de milhares de anos antes da chegada dos europeus. Então essa daqui é uma lâmina, né, que pode ter até 11 mil anos de idade. Ele teria que lascar. Os cientistas tentam responder quem eram, como viveram e, de longe, a mais polêmica pergunta sobre o tema: quando chegaram ao Novo Mundo os primeiros representantes da nossa espécie? Na década de 1930, um sítio arqueológico descoberto próximo à cidade chamada Clovis, no Novo México, sul dos Estados Unidos, trouxe um pouco de luz para essas perguntas. Ali, eles encontraram pontas de lanças alongadas e afiadas feitas em pedras lascadas, uma marca da ocupação humana que acabou batizada pelos arqueólogos de cultura Clovis. O modelo mais aceito é chamado Clovis First, ou Clovis em primeiro, que seria esse modelo que diz que os primeiros americanos seriam descendentes de grupos humanos de caçadores de grandes mamíferos. Os pesquisadores encontraram essas pontas de lança próximo a esqueletos de mamute e cavalos pré-históricos, animais hoje extintos. Nos anos 1950, quando o método de datação por carbono 14 foi desenvolvido, o mundo soube quão antiga era a ocupação humana do continente. Aqueles fósseis tinham 11.400 anos. De acordo com esses achados, o povoamento do continente teria acontecido após uma única leva migratória vinda da Ásia. Eles teriam vindo do Estreito de Bering, a região ali entre a Rússia e o Alasca. Eles teriam passado ali pelo Estreito de Bering e descido para as Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Isso teria ocorrido por volta de 13 mil anos atrás. Há 13 mil anos, o planeta estava no fim da última era glacial. O nível dos mares baixou e um corredor de terra emergiu entre o nordeste da Ásia e o noroeste da América. Os primeiros humanos vieram caminhando para um novo mundo. Seriam eles os ancestrais de todos os indígenas que ocuparam as Américas. O modelo Clovis explica o que os conquistadores europeus já tinham notado: a semelhança dos índios americanos de norte a sul do continente com os povos do Oriente, os mongoloides asiáticos. Parecia que se chegava a um consenso científico sobre a origem dos primeiros americanos. No entanto, o consenso foi abalado quando o cientista brasileiro Walter Neves começou a estudar um crânio humano encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, nos anos 1970. O fóssil, datado de 11.500 anos, portanto o mais antigo da América, foi encontrado por uma missão franco-brasileira de arqueólogos. Nos anos 1990, Walter Neves resgata o crânio que estava no Museu Nacional no Rio de Janeiro e começa a investigá-lo. Sabe-se que o fóssil pertencia a uma mulher, por isso ganha o nome de Luzia. As primeiras medições de Luzia lançam dúvidas sobre a origem do homem americano, construída a partir das descobertas em Clovis. Luzia não se parecia com os mongoloides asiáticos, e sim com os aborígenes da Austrália, os australoides. Mas na arqueologia, as versões não mudam com facilidade. Levou anos para que a comunidade científica internacional considerasse o trabalho de Walter Neves. Eu acho que essa é uma das poucas histórias em que a mídia foi fundamental para uma descoberta científica, né? Não fosse o sucesso midiático que a Luzia teve, provavelmente até hoje os meus papers seriam solenemente ignorados. O reconhecimento aconteceu quando Luzia ganhou uma face, feita por especialistas ingleses a pedido da rede britânica de rádio e televisão BBC em 1999. Significa que grupos humanos bastante distintos, por exemplo, dos índios atuais que nós conhecemos, entraram no continente americano. Luzia reforçou estudos anteriores de Walter Neves, que já indicavam para um modelo de 2 componentes biológicos, que prevê 2 migrações distintas para o continente.
Uma por volta de 14 mil anos atrás, quando os ancestrais de Luzia vieram, e a outra por volta dos 12 mil anos, aquela que deixou vestígios na cidade de Clovis. As duas migrações se originaram na Ásia. Não é necessário, em absoluto, propor uma migração da Austrália para cá para explicar essa morfologia, vamos dizer, australoide que nós encontramos nas Américas. Porque se nós formos para a Ásia no final do Pleistoceno, ou seja, até por volta de 10 mil anos atrás, lá esses povos com essa morfologia australoide também estavam lá. Ambas as migrações podem ter vindo da Ásia. A primeira trazendo essa morfologia parecida com os aborígenes australianos, e a segunda trazendo essa morfologia tipicamente asiática que nós temos hoje. Atualmente, o professor Walter Neves guarda na reserva técnica do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, criado por ele na USP há 9 anos, fósseis de 30 esqueletos exumados na Lapa do Santo, um grande sítio arqueológico cujas escavações fazem parte do projeto Origens, coordenado por ele durante uma década na região de Lagoa Santa, onde Luzia foi encontrada. Nós trabalhamos com escavações em Lagoa Santa de 2000 até 2009, né? E isso permitiu reunir um acervo único que vai tomar aí pelo menos mais 10 anos de trabalho. Quadras M, área de sepultamentos, professor Walter. Dos 30 esqueletos, apenas 8 têm crânios íntegros e conservados para o estudo da morfologia. Terminou de limpar, né? Nós já medimos os crânios que nós escavamos na Lapa do Santo, né? E já demonstramos que eles são da mesma população do povo de Luzia. A única diferença é que o material que nós encontramos data aí entre 7 mil e 10 mil anos atrás, né? E a Luzia nós sabemos que está em níveis arqueológicos por volta de 11 mil anos. Pela primeira vez, o professor Walter encontrou sepultamentos em Lagoa Santa que continham alguma forma de ritual. A gente encontrava os esqueletos, muitas vezes extremamente fragmentados, e duas categorias de sepultamentos, que nós chamamos de sepultamento primário. O indivíduo morre e é enterrado uma primeira vez, né? E o sepultamento secundário. Esse indivíduo que foi enterrado, ele é exumado, geralmente depois que já se perdeu toda a carne. Esses esqueletos que são exumados pelo grupo sofrem uma série de rituais e há um sepultamento secundário. Que tipo de crenças ou necessidades levaram os antigos moradores de Lagoa Santa a adotarem tais práticas? Os cientistas ainda não sabem, mas outros costumes começam a ser desvendados, como a alimentação. Um grupo caçador-coletor, ou seja, um grupo que não pratica agricultura, né? Eles têm índices de cárie muito baixos. Varia aí de 0 a 3% dos dentes cariados. Em Lagoa Santa, nós encontramos, incluindo na Lapa do Santo, nós chegamos a um percentual de 10% dos dentes cariados. Então, isso é um índice de cárie muito alto para caçadores-coletores. Isso indica que, na verdade, eles consumiam muito mais carboidrato do que proteínas. Então, os recursos vegetais que eles encontravam no cerrado e nas florestas, devia ser, digamos assim, o grande sustento dessa população, né? Então eles tinham um alto consumo de carboidrato vindo das plantas e um baixo consumo de proteína vindo da caça. 10 mil anos depois das refeições, o pesquisador mexicano Rodrigo Ángeles Flores tenta encontrar amidos, principal reserva energética dos vegetais, formado pelos carboidratos citados pelo professor Walter. O mestrando trabalha com pequenas pedras lascadas do sítio de Lapa Grande de Taquaraçu, que também integra o projeto Origens. Se você identifica o tipo de amido que, por exemplo, presente aqui neste artefacto, você pode
pode identificar o tipo de planta correspondente a esse amido. Então, basado nisso, você pode dizer, por exemplo, este artefato foi utilizado para cortar uma batata, foi utilizado para cortar uma mandioca, foi utilizado para cortar, não sei, um jatobá. No laboratório de anatomia vegetal, o pesquisador retira os sedimentos com cuidado. Antes de procurar pelo amido, Rodrigo testa algumas amostras para ver se há sangue nelas. Mais ou menos se tem aqui. Aqui temos uma reação muito pouco tênue, você viu? Aqui mudou um pouco a cor. Nesta parte, significa que tem um pouquinho de restos de hemoglobina. Acá. A presença do sangue indica se os instrumentos foram usados no preparo de carne. Desse tamanho parece pequeno, mas trabalhos com arqueologia experimental têm comprovado que servem para cortar, para roer, para um sinnúmero de tarefas. Do sítio lá para onde Itaquaraçu, a gente não sabe para que foram utilizados, se para cortar animais ou para cortar ou para manejar plantas. Se esses artefatos foram utilizados mais para plantas, nós hallaríamos um número muito grande de amidos. Se fossem utilizados mais para cortar animais, cortar carne assim, de animais, nós hallaríamos uma presença grande de sangue e pouca presença de amidos. O mexicano, que escolheu o Brasil para se especializar em arqueologia, já tem resultados preliminares depois de um ano de trabalho. São fotos de diferentes grânulos de amido, que ele fotografou com a ajuda do microscópio. Aqui está um amido. E segundo algumas pesquisas, estes amidos podem indicar algum tipo de modificação próprias da cozinha. Por exemplo, uma batata que está na água fervendo, teoria é um amido como este, é o que a gente está hallando agora. Não estou dizendo que com certeza nós estamos hallando amidos modificados por cozinha, mas é uma possibilidade. O que Rodrigo já sabe é que o povo de Luzia tinha uma alimentação bem diversa. Bom, eu já distingui 56 tipos de amidos, em somente duas peças que estou trabalhando. E eu tenho planeado trabalhar com 10 peças. Então, acho que vai dar para mais trabalho e mais diversidade. No próximo bloco, pesquisas indicam que o homem estava no Piauí há 60 mil anos. O cientista brasileiro Walter Neves tem mostrado que nossos ancestrais vieram para a América em duas diferentes ondas migratórias. A primeira aconteceu há 14 mil anos, quando veio o povo de Luzia, com traços dos aborígenes australianos. E a segunda, há cerca de 11 mil anos, quando veio o povo de traços mongoloides, que deram origem a todos os grupos indígenas da América. Afirmações como a do professor Walter e de outros arqueólogos que pesquisam os sítios brasileiros têm colocado novas dúvidas sobre a pré-história. Não há em toda a América local com tantos esqueletos conservados como na mineira Lagoa Santa. Mais de 300 ossadas já foram retiradas das cavernas da região em quase 180 anos de investidas científicas. Quem primeiro explorou os abrigos calcários de Lagoa Santa com interesse paleontológico foi o naturalista dinamarquês Peter Lund, que chegou ao arraial em 1835. Em algumas décadas, Lund coletou mais de 12 mil espécimes entre fragmentos e ossos completos de humanos e animais extintos como o tatu gigante. Quase tudo está em museus da Dinamarca. Foi em um deles que o cientista Walter Neves mediu os crânios ainda nos anos 80 e constatou, de forma pioneira, a morfologia similar à africana dos antigos moradores. E de lá para cá, basicamente todos os anos, nós apresentamos novas evidências que corroboram a nossa hipótese. Enquanto novas evidências são apresentadas sobre os dois fluxos migratórios vindos para a América, outra novidade sobre a origem do homem americano colocou à prova alguns dos consensos científicos. Ela veio do mais famoso sítio arqueológico do Brasil, o Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. A arqueóloga paulista Niede Guidon faz escavações no local desde 1973. Nos anos 80, carvões retirados pelos pesquisadores passaram por testes de datação carbono 14. O resultado
quase 50 mil anos, surpreendeu a comunidade científica internacional. Neste documentário da TV Cultura de São Paulo, realizado em 1992, a pesquisadora fala sobre a descoberta, retirada de um fogão pré-histórico. O que nós chamamos de um fogão é uma estrutura feita com blocos, esses blocos caídos e seixos, grandes seixos, que eles colocam de maneira mais ou menos circular, às vezes triangular, para no meio fazer o fogo. É como a gente faz num acampamento, numa trempe, né? Dentro dessa estrutura nós encontramos carvão e ao lado pedra lascada, utensílios de pedra lascada. Aí vocês mandaram datar esse carvão? Exatamente, esse carvão foi datado e deu 48.700 anos. Os achados de Nied Guidon na Pedra Furada viraram notícia no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, foram contestados por vários cientistas, que consideravam impossível uma ocupação humana tão antiga na América. Um dos críticos era o professor Walter Neves. Eu e a Nied éramos grandes inimigos científicos, né? Porque eu não acreditava de forma alguma nas descobertas que ela tinha feito lá na Pedra Furada. Há cerca de 10 anos eu estive lá a convite dela. Quando eu vi esse material, eu percebi que a situação era muito mais complexa do que eu imaginava, né? Então hoje, digamos assim, eu estou 99% convencido de que talvez, de fato, a Nied tenha uma ocupação lá no Piauí de cerca de 30 mil anos. Mas esse 1% de incerteza que ainda resta é extremamente significativo. O geólogo Astolfo Araújo, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, trabalhou tanto na Pedra Furada quanto em Lagoa Santa. Ele é um especialista em pedra lascada. Esses artefatos mostram, segundo Astolfo, que no Brasil existiram pelo menos 3 culturas diferentes de lascamento de pedra. O que a gente acha aqui? Uma variedade de pedra lascada, ou seja, de culturas arqueológicas, absolutamente enorme. E todas elas, por volta de 10 mil anos, elas já estão todas aí. A tradição itaparica é representada por objetos como este, apelidado de lesma. Nele, as lascas são tiradas de um lado apenas. São encontrados no Nordeste brasileiro. A tradição umbu reúne pontas de flechas ou lanças lascados dos 2 lados, encontradas no Sudeste e Sul do país. As pontas umbu são o tema do pós-doutorado da professora Mercedes Ukumura. Também entre elas, não há unidade. Tem essas pontas na região de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo, que são muito maiores, né, do que essas pontinhas pequenininhas que a gente encontra no Rio Grande do Sul e que também tem esse serrilhado. A ponta podia ser usada como uma espécie de arpão, né, para pescar. Essas pontas talvez pudessem ser usadas também como faquinhas, né, como facas para cortar. O que se sabe é que é uma característica bastante marcante das pontas de São Paulo, né, que são bem diferentes do restante das pontas do Sul. As pontas que a professora estuda têm por volta de 11 mil anos. Foram produzidas no mesmo período que as peças pertencentes à terceira cultura lítica citada pelo professor Astolfo, a Lagoa Santense. Lagoa Santense porque é encontrada nos sítios de Lagoa Santa, como estas peças que são objeto de estudo do mestrando João Carlos. Existe uma variedade de tipos de artefatos. Por exemplo, pequenas lascas que são retiradas dos cristais e que simplesmente você tem um pequeno retoque em um dos gumes, seja para raspar, para cortar ou para furar. No mesmo sítio, exemplares raros foram encontrados. Ela tem um aproveitamento de apenas um dos lados que já é plano, naturalmente, de uma plaqueta, e do outro lado, para diminuir o volume, eles poliram ela. Você tem registro de uma ponta com polimento, por exemplo, no Brasil num período tão antigo assim. Cada região da América do Sul tem, nessa mesma faixa de 10, 11 mil anos, outros tipos de pontas de indústrias líticas, né, de pedra lascada, também todas diferentes entre si. A variabilidade cultural da América do Sul é tão grande que é impossível você invocar um mesmo grupo passando pelo Estreito de Bering só 2 mil anos antes, dando origem a essa diversidade toda.
Nem tédio, nem ideia fixa. O professor Walter Neves mudou sua avaliação sobre a Pedra Furada e também sobre por que os europeus não encontraram nenhum descendente do povo de Luzia. A ideia que nós tínhamos é que a segunda leva teria substituído completamente a primeira leva, né? Por isso que você olha os índios atuais e eles mostram uma mesma morfologia. De 10 anos para cá, nós temos feito uma série de experimentos e nós descobrimos que os famosos índios botocudos, né, que viviam ali na região de sul da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais até o século XIX, né, que esses índios botocudos mantiveram essa morfologia dos primeiros americanos. A gente hoje tem a impressão de que você teve 3 cenários, né? Em alguns locais você teve essa substituição da morfologia paleoamericana pela morfologia ameríndia. Em alguns locais você teve uma sobrevivência tardia até tempos históricos, não é? Da morfologia paleoamericana. E em alguns lugares pode ser que tenha havido hibridização entre essas duas populações. A arqueologia, de uma maneira geral, das Américas, ela está numa etapa muito fascinante, que é o recomeço dessa discussão da antiguidade. E as próximas décadas acho que vão mudar bastante a nossa visão sobre o povoamento das Américas.